Olá, amigos! O Papo com o Papa hoje recebe a doutora Cíntia Ebert. Eu vou ler os créditos porque eu não posso esquecer nada. Nós vamos falar sobre parto normal, nós vamos falar sobre aleitamento materno. Doutora Cíntia é bióloga, doutora em ciências, especialista em aleitamento materno, doula e consultora de amamentação. Isso mesmo. Nós estamos no Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno, mas eu quero começar um pouco antes, doutora. Quero começar um pouco antes quando a gente fala do parto normal. Uhum. Você fez parte do fórum que nós criamos, do Pacto pela Humanização dos Procedimentos do Parto, que evoluiu para uma lei, que depois a prefeitura declarou inconstitucional, mas o assunto, a discussão foi muito profícua e nós evoluímos para uma lei estadual. Bem-vinda ao Papo com o Papa. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo como é que foi esse momento de criação do pacto e a importância do parto normal na nossa vida. Oi, Papa, obrigada pelo convite. Primeira coisa, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão rico para mim, que mais do que parte da minha profissão é o meu propósito, né? Então, muito importante poder estar aqui conversando sobre isso. Então, agradeço o convite, a oportunidade e relembrar, né? São mais de 10 anos, né? Que a gente convive, né? Para trás das câmeras, a nossa amizade já vem, né? De algum tempo. A gente fez E bonito, né? Fala a sim, verdade. sim, construímos bastante coisa juntos, né. E começou justamente na época da formação do pacto, né, Pacto Municipal pela Humanização da Assistência ao Parto de Ribeirão Preto, que é de 2013, se eu não me engano, mas a gente começou a conversar mais um pouquinho depois, né, nessas conversas para o Plano Municipal de Humanização da Assistência. É, e qual que é a importância disso, né? Você falou em parto normal, mas eu vou fazer uma pequena correção, né? Que embora o parto normal seja, né, realmente a prioridade para um nascimento saudável, mais do que o parto normal, é importante que a assistência ao processo de parto seja respeitoso, seja humanizado, independente de como ele finalize, Ok. né? Porque muitas vezes uma cirurgia ela é necessária, salva vidas, é bem indicada. O que não pode é virar a regra, como a gente vê, né? Atualmente no Brasil, mais da metade, considerando, né, SUS e saúde suplementar, mais de metade dos partos ocorrem por via cirúrgica, né, por cesárea. Eu acho importante reforçar isso que você me corrigiu, a questão do parto normal. Quer dizer, Uhum. todo o procedimento para que seja o parto normal, Sim, toda a orientação para isso. que seja um parto normal, todo, poderia até dizer, pensando na doutora, todo o ritual para que seja o parto normal, para que essa mulher, essa mãe, ela seja acolhida nesses procedimentos. Ah, mas haverá a necessidade de uma medicalização. Deveria ser a exceção. Uhum. Mas não é o caso do Brasil ainda. Não, a gente tem pelo menos 52% quando a gente considera todo o universo de assistência, Ok. né. Quando você separa SUS e saúde suplementar, na saúde suplementar os números às vezes vão acima de 90%. Nossa, isso é assustador. Sim, porque a gente tem uma diretriz da Organização Mundial de Saúde que diz que, eh, em torno de 15% dos partos podem precisar de uma intervenção que finalize numa cirurgia. 15% é quinze diferente por de cento 90, É. né? O Brasil ainda admite até 30%, porque a gente tem uma questão que é a primeira cesárea dessa mulher impactando numa nova cirurgia. Então, se a gente alcançasse aí em torno de 30%, seria já um grande avanço, mas a gente está seguramente, eu não sei os números mais atualizados, mas seguramente acima de 52%, considerando, né, saúde pública e suplementar. Quando nós fizemos o pacto, eu lembro que foi muito plural. Nós chamamos todas as maternidades, chamamos a sociedade civil, Sim. e me marcou muito, Cíntia, eh, o quanto a mulher sofre no sistema público de saúde, muitas vezes, uma violência obstétrica. Uhum. Isso, sinceramente, algumas noites eu perdi o sono, porque você está gestando uma criança, você vai dar à luz, você vai realizar o sonho de ser mãe, você está num momento que é delicado e você sofrer violência obstétrica naquele momento, e os depoimentos foram muito dolorosos. Notadamente, por conta de uma questão do racismo estrutural no nosso país, a violência obstétrica com a mulher negra é É mais mais dolorosa, né? Isso me marcou demais. Muito bem. Ouvimos
uma diversidade de pareceres das maternidades, dos médicos, das doulas. Ouvimos que sempre o parto normal ele é melhor, porque o ser humano nasce, ele começa nascendo direito. Posso usar essa expressão? Eu tenho licença poética, você me corrige. Ele começa nascendo direito, né? Depois me fala a expressão correta, mas o que eu ouvi foi: o sistema imunológico é melhor, a estrutura emocional é melhor, quer dizer, toda uma vida Uhum. a partir de um nascimento, a partir do parto normal. É exatamente isso. Tem um obstetra francês que faleceu recentemente, Michel Audin, que ele tem uma frase que diz: "Para mudar o mundo, é preciso mudar a forma de nascer". Olha que lindo Então, a isso. importância e o impacto de que isso tem, né. Então, né, só reforçando, quando a gente fala em parto humanizado, as pessoas tendem a achar que é só parto normal, é parto na banheira, é parto, né. Na verdade, o que é humanizado não é o parto, é a Procedimentos, assistência. assistência. Então, quando você tem uma assistência humanizada, o que que é uma assistência humanizada? É aquela que é respeitosa, que é baseada nas melhores e mais atualizadas evidências científicas de assistência, que respeita o protagonismo da mulher, porque parto é uma das poucas vezes que a pessoa vai para o hospital num estado de saúde e não de doença. Então, obviamente, se existem intercorrências que necessitam de uma intervenção médica, não há discussão. Mas até então, por que não levar em conta as preferências de maior conforto da mulher para aquele momento? Por que tem que ser uma coisa eh, totalmente protocolar que tira essa individualidade, né? De mulheres, às vezes, eu, quando eu fui ter meus filhos, eu usei lente de contato e eu não tirei durante todo o tempo, porque eu tinha ouvido relatos de mulheres que tinham os óculos retirados na entrada no centro obstétrico e não conseguiam enxergar os seus filhos. Parece uma coisa simples, mas é uma perda tão grande da individualidade. Momento único. Único, por que que eu não posso escolher ficar com os meus óculos, né? Então, quando a gente fala em protagonismo da mulher, não é que ela vai interferir quando o ato médico é necessário, mas sim de que existem coisas que são perfeitamente ali, negociáveis, né? E isso é humanização. Então, é esse pilar, né, de respeito ao protagonismo da mulher, usar intervenções, se necessárias, né, só quando estritamente indicadas e sempre baseadas nas melhores e mais atualizadas evidências disponíveis. Isso é humanizar o parto. Então, mesmo que finalize numa cesárea, num parto cirúrgico, se isso foi respeitado, foi um nascimento com humanização da assistência. E é um processo que deve ser contínuo, né, porque eu Uhum. disse, nós ouvimos um espectro muito grande de profissionais. Eu também gosto de economia, Cíntia, eu fico vendo as ações dos planos de saúde na bolsa de valores sempre subindo, né, e ao mesmo tempo uma precarização dos serviços. Por quê? Corta custo, aumenta o lucro, a ação sobe na bolsa de valores. Nós já ouvimos tanta gente que eu já ouvi também o seguinte: então, a quando você fala em saúde suplementar, quer dizer, os planos de saúde, existe todo um protocolo assim, ó, resolve rápido, marca o parto, ele tem que demorar tanto tempo, o kit que você vai usar para cirurgia é esse material aqui, vamos logo. Libera a sala. Libera a sala. Quer dizer, é tudo o contrário do que a ciência mostra que é o correto para que a gente possa nascer de maneira natural. Mas posso te falar uma coisa? É uma economia muito burra pensar nesse agendamento para otimizar o uso de sala, porque já tem estudos que mostram que é mais vantajoso financeiramente investir na capacitação e na contratação de doulas do que agendar partos. Porque quando você tem um parto cirúrgico, como uma cesárea, não é só a hora de uso da sala. Você tem todos os insumos que são gastos, né? Você precisa de 2 profissionais ali, 2 médicos, né? O responsável e o assistente, anestesista, toda uma equipe de enfermagem circulando a sala, todo o material que é usado, um risco aumentado de complicação, um tempo maior de internação, né? Então você vai adicionando coisas nessa conta. Um parto normal, né, com uma assistência humanizada, eh, há uma potencial redução de intervenções. Então, primeiro que a assistência padrão ouro, né, é com equipe reduzida. Então, a orientação é que o parto de baixo risco, né, de risco habitual,
seja conduzido por uma enfermeira obstetra, por uma obstetriz, e que o médico só seja chamado se eventualmente houver necessidade numa complicação. No nosso país, esse sistema não funciona muito bem, é muito medicalizado, geralmente o médico que conduz o parto, mas o padrão ouro é enfermagem conduzindo nos partos de risco habitual, Você né. está me dizendo então que esse raciocínio está ultrapassado. Tá. Quer dizer, a agenda resolve logo, desocupa a sala. Tá, porque o custo é muito maior. Então o pessoal está reproduzindo essa conduta no piloto automático. Não Sim. pararam para fazer essa conta. Alguns estudos já fizeram essa conta e viram que quando esse padrão ouro é respeitado, né, você tem uma redução de intervenções, uma redução, né, por exemplo, de analgesia, o que significa o anestesista presente, né? Você precisa só de uma redução de corpo de enfermagem, você tem menos uso de insumos como um todo, o risco de complicações é menor, o tempo de internação é menor. Então, quando você coloca isso na ponta do lápis, é mais barato investir num parto normal do que num parto cirúrgico agendado. Então Custa é um menos. procedimento estúpido usando uma conta burra. É exatamente Que isso. beleza. Então, olha aqui, ó, nós estamos aqui é um programa de utilidade pública. Você acha que a dificuldade para romper com isso está na formação dos profissionais? Ou porque na lógica do lucro não reside, pelo que você está me falando aqui. Então, é na formação dos profissionais que o Estado precisa mexer para que os médicos que estão se formando, os obstetras, os ginecologistas que estão se formando, Sim. tenham uma nova formação mais ampla, mais Sim, é porque eu acho que toda a formação, até poucos anos atrás, vinha de um parto muito medicalizado, muito centrado no protagonismo do do médico. médico, né? Talvez por uma falta de entendimento do parto como um processo natural e fisiológico. Mesmo finalizando num parto normal, a tentativa era: vamos fazer o mais rápido possível, mesmo que isso signifique forçar a contração, empurrar a barriga, puxar bebê, né? Vamos fazer essa mulher parar de sofrer. Então, quando há o entendimento de que não é sofrimento, existe dor, não necessariamente sofrimento, e que quanto mais respeitoso, mais facilitado é o processo, esse paradigma foi mudando, mas a gente tem toda uma geração ainda de médicos que se sentem desrespeitados quando a Uhum. gente diz isso, porque foi uma formação diferente. E eu não estou dizendo que médico é desnecessário no parto, não, de Claro, maneira de alguma. maneira nenhuma. É essencial que a gente tenha Essa obstetras, segurança para que, se necessário, a exatamente, gente não perca uma extremamente vida, nem da mãe, nem do bebê. qualificados, né? Para que eles possam agir nesse momento de exceção, quando uma intervenção, inclusive cirúrgica, é necessária. Porque a maioria dos partos é o que a gente chama de risco habitual. É aquele que pode até demorar um pouquinho no processo de trabalho de parto, mas vai nascer sem intercorrência. Você não É a precisa ali. natureza. Exatamente. Você não precisa prender um profissional altamente qualificado, como um obstetra, né? E você disse 2, né? E no caso de cirurgia, são 2, né, mas mesmo que finalize num parto normal com obstetra, você não precisa prender ali por horas um profissional altamente qualificado para um processo que Que geralmente é ele pode simples. estar Ele disponível pode para estar 10 disponível, processos. exatamente, ele pode E estar ali qual vai ter disponível, uma isso. necessidade? Aquele. Ele vai lá e age. Ele vai estar disponível para intervém. reais emergências durante outros trabalhos de parto, com hemorragias, enfim, né, ele vai estar liberado Não é lindo para. ouvir, quem sabe, gente? Fala a verdade. Fala a verdade. Então, Todo mundo aqui, o que a gente aprendeu? Parto normal. Nós temos mais saúde, nós temos uma imunidade melhor, nós temos uma estrutura emocional mais firme, mais, não sei se a gente pode falar sólida, mas mais robusta, né? Nós temos melhor estrutura emocional. Com relação ao parto normal, eu acho que a gente está super bem. Eu quero caminhar por um assunto super importante que você também domina, que é o aleitamento materno. Você também me ajudou a construir a lei que trouxe, né, que garantiu o direito da mulher a amamentar. Aprendi com vocês e com outras profissionais maravilhosas que você convidou para estar conosco, que a amamentação ela não é só uma questão de nutrição, ela vai muito além disso, né? É carinho, é companhia, é presença, é saúde. é saúde, né? É tudo isso. O que eu esqueci? Só tudo isso? Só tudo isso. A amamentação ela é muito importante, né? Eu acho legal a gente estar falando isso
agora nesse mês de agosto, que é o Agosto Dourado, né. Agosto ele inicia com a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é um evento em nível mundial, mas aqui no Brasil a gente segue ao longo do mês com ações de promoção, apoio e proteção, né, que é o nosso Agosto Dourado, né. E que a cada ano tem um tema, né, mas que visa justamente isso, né, fazer a promoção desse processo que é tão importante, né, como o aleitamento materno. A mãe das minhas filhas, uma vez quando nasceu a Bruna, ela falou, ligou chorando pra mim assim: "Ah, mas eu não tenho nem leite, né, eu não tenho leite, que nem isso eu tô podendo fazer". E aí o doutor Ataíde falou assim: "Olha", ele fez uma comparação muito de uma forma brincalhona, né, a gente cria, muito carinho pelo pediatra dos filhos da gente, né, então ele teve liberdade de dizer assim: "Olha, eh, a mulher, ela se assemelha na hora da amamentação a todos os outros mamíferos, né. Então, se você bebe água, você tem mais leite. Se você não bebe água, você tem menos leite. E aí, então ela passou a tomar mais leite, tomar mais água e ter, obviamente, tanto a Júlia quanto a Bruna tiveram um aleitamento muito saudável e farto, felizmente. Esse exemplo da ingestão de água para ter leite suficiente é um exemplo, é uma informação que precisa chegar até as mães. Sim, Porque eu vejo muita mãe, e eu estava lá na Barão de Mauá com você, na Semana Mundial do Aleitamento isso. Materno. Eu fiquei apaixonado por uma apresentação que uma professora, ela entrava no detalhe do detalhe, assim, porque tem mãe que tem dificuldade de amamentar. E aí ela falou, mas a dificuldade por quê? Porque a criança não aprendeu a fazer a bocada Uhum. correta no mamilo, Apega. a pega, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, porque não é nenhuma nem 2 mães que Uhum. desejam amamentar os filhos, mas não têm acesso à informação, e se tem acesso à informação, ela vai fazer, Uhum. ela vai alimentar. É, eu acho que a gente precisa pensar na amamentação de forma ampla, né. Então você falou de um aspecto, a hidratação é importante. Aonde que a hidratação entra? Hidratação, É, no aspecto biológico da amamentação. Mas o aleitamento materno, a amamentação, ele é visto como um processo, como um evento que é biopsicossocial. Biopsicossocial. Então a parte que bio lindo, né. vem do fato de que nós somos mamíferos, né, e que temos glândulas que são adaptadas e aptas para produzir e fornecer o leite materno, tá. E nesse Que é o ponto, melhor que é o alimento que uma melhor criança alimento, pode ter, até o sexto mês de vida, traz tudo imprescindível. que é necessário para o desenvolvimento saudável de um bebê. Raras são as vezes em que ele é insuficiente ou que tem alguma questão envolvida, que não seja de suficiência. Mas, via de regra, até o sexto mês, ele é o alimento necessário para o desenvolvimento saudável. E depois do sexto mês, ele continua no mínimo até os 2 anos de É idade isso que eu ia ou perguntar, mais. a idade Sim. que você sugere, no mínimo até É. 2 anos é É saudável. saudável, porque o leite não vira água, ele não perde propriedades, ele se modifica. O leite materno, ele é um líquido vivo, e ele se modifica ao longo do desenvolvimento e da necessidade daquela criança. Então ele continua trazendo um aporte imunológico muito importante Aporte até é. imunológico, gente, olha isso. Até no mínimo 2 anos de idade, né. E isso, assim, não é a minha opinião. Essas são as orientações da Organização Mundial de Saúde, com base numa série de estudos, né, e resultados, e Mas essa você pertence a uma orientação comunidade científica que estuda esse assunto e que sim, é sim, importante. sim. É importante a gente diferenciar para quem está nos assistindo o que significa ser membro de uma comunidade científica que estuda aquele assunto. Uhum. Porque o médico, ele pode ter a opinião dele. Ele fez uma formação, ele não pertence ou ele não estuda, né, os resultados que uma comunidade científica aprimora, seja no campo da vacinação, seja no campo do aleitamento materno, no Uhum. campo da ciência. Pertencer a uma comunidade científica significa que você está tendo acesso aos últimos resultados das pesquisas que podem melhorar a vida das pessoas. Isso. Você pertence, então a tua opinião para nós interessa muito, tá É, bom? mas assim, só para dizer assim que não é fontes da minha cabeça, né, É, tem toda uma orientação, né, em nível mundial, que o nosso Ministério da Saúde incorpora nas suas orientações e diretrizes, e que a gente, como, né, comunidade de profissionais que atendem aleitamento, também seguimos, né. Mas então, né, a parte bio é essa, né, biopsicossocial. biopsicossocial. Então a parte bio é o fato de que somos mamíferos e temos glândulas adaptadas para produzir e fornecer leite materno. Mas tem a parte psico, que é a questão emocional, né. Então,
É necessário também, é importante um equilíbrio emocional para o equilíbrio hormonal de hormônios, né, que estão relacionados com a produção e a secreção do leite, prolactina, ocitocina. Então, essa parte emocional também é importante. E a parte social, que é o quê? É o entorno dessa pessoa que amamenta, né? Então, desde o entorno mais próximo, que é ali o companheiro, a companheira, a família, a vizinhança, quanto mais amplo, a comunidade de saúde, né, do seu posto de saúde, os serviços de saúde e o poder público como um todo. E é aí que a gente mais falha, né? Não é tanto no individual, é no coletivo. Porque eu acho Olha o que você que está me trazendo aqui. a gente ainda não entende a amamentação com a dimensão que ela tem. A amamentação, muitas vezes até como o parto normal, é visto como algo de menor importância, um luxo, um Romântico. capricho, uma romantização, né? E não Algo é nada que disso, é não, ciência pura, né? exatamente. Quando você não entende a importância, você relativiza. Aliás, a ciência da natureza, né? A É, natureza fez tão perfeito fisiologia, pra né? gente. A gente foi perdendo, né? Acho que com a Sim. nosso aumento, né, Por isso que somos uma sociedade adoecida, porque a gente esqueceu frustrada. de dar importância para essas coisas tão pequenas que fazem parte da nossa natureza. Coisas pequenas, maneira de dizer, né? Porque é uma coisa enorme, né? Amamentar. A vida Imagina, fez bonitinho e o homem vai esquecendo, né? a gente produz, a gente constrói uma pessoa dentro da gente, bota para fora e ainda fabrica o alimento. Isso é Quer coisa melhor? sensacional, Falar em né? botar pra fora, eu queria que você falasse sobre as doulas. O que que é doula para quem está nos acompanhando? Quer dizer, a gente fala doula porque a gente está acostumado. Faz Mas para quem parte da nossa para realidade, quem né? está nos acompanhando, o que que é a doula? Ela é a parteira de antigamente? Não. Não. Doula, não é uma profissão nova, Tá. né, é algo que sempre existiu ali no suporte ao parto, não do ponto de vista técnico, dando assistência para o nascimento, mas dando suporte para a mãe, para a pessoa que está parindo, tá. Não é acompanhante, acompanhante é o parceiro, a parceira, a mãe, né. A doula é uma profissional que não é técnica, ou seja, ela não se envolve em procedimentos da assistência, mas ela não é leiga. Ela é capacitada e qualificada para oferecer para aquela mulher, para aquela pessoa gestante em trabalho de parto, o que ela precisa em termos de conforto, de informação, de suporte de maneira contínua. É alguém que está ali para a mulher, para a pessoa parindo. Até para que essa mulher tenha tranquilidade de seguir adiante, Sim. porque às vezes esses médicos que estão reproduzindo esse padrão de conduta de medicalização, lembra que tinha mãe que dava depoimento assim, me puseram medo. Me puseram medo de que eu tinha que fazer assim, assim, assado. E aí, assustada, o que que eu fiz? Eu fiz uma cesárea, É né? uma A doula manipulação do medo, é uma né? manipulação. A doula é alguém que vai levar informação segura, vai acompanhar, Sim. vai somar informações. Você me ajudou a construir a lei das doulas aqui. Hoje a nossa cidade está dotada de um instrumento legal. Só para, gente, Contextualizar. é assim, ó, na iniciativa privada, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. No poder público, você só pode fazer o que a lei te autoriza. Ou seja, o poder público em Ribeirão Preto está autorizado Uhum. a contratar doulas. Ainda não estamos nesse Porque, ponto de contratação, tá, né? Mas, assim, a lei permite que os hospitais da rede pública de Ribeirão Preto admitam a entrada de doulas nos seus serviços. tá. A contratação é um passo ainda um pouquinho além, Ela está que possibilita, admitindo. mas está admitindo. Isso está regulamentado Sim, por lei municipal. é. Tá, é a nossa lei. E existe essa regulamentação em lei federal também? A lei federal, ela foi aprovada agora em abril, uma coisa recente, né, então, Tá. lembrando que Ribeirão foi muito pioneira nisso, né, É, porque tem quem sabe, né? e tem quem apoia, né. Você- Então você abraçou essa Assim deveria causa. ser para tudo, né? Pra tudo, Você pra ouvir tudo. quem Uhum. sabe e usar a força política para fazer essa Exatamente. melhoria em benefício da E acho que população. foi Se essa fosse tudo assim, será que a gente estava no céu? mas aqui funcionou muito bem, né, Sim. então a gente fez toda essa conversa, né, não foi uma coisa imposta, né. Se lembra que a gente fez toda uma rodada de audiências públicas Sim. e de diálogos, né, com gestores, com profissionais,
perguntando: "Qual o medo que vocês têm? Por que que vocês não querem doula?", né. E com isso a gente foi ali conseguindo, eh eh, ajustar um texto que traduzisse, né, a necessidade de todos os lados. E que Sim. você lembra que foi aprovado por unanimidade. Nós levamos tantas informações, né, para os parlamentares. A gente fez um trabalho, além do Uhum. trabalho de construção, depois um trabalho de persuasão, levando informação para que eles pudessem afastar essas lendas que existem em torno do Isso. assunto e realmente prover a cidade de uma lei. Me lembro que estava com a gente a Raquel Zavanella, me lembro que estava a gente a Bruna Scaff, tantas pessoas, eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, gente, mas foi um timão que a gente Foi montou. Eleonora do Despertar do Parto, Eleonora Verdade, a Helena, Nora. Flávia Aguiar, que infelizmente nos deixou, Nossa, né, eu senti Caio muito, viu, porque Prado, ela foi alguém que sempre esteve conosco desde o começo, sim. Então e que a eu sei que hoje ela está lá no plano espiritual. Bruna É. Infante, Mariana Pepe, todo Ai, que um bom que você time, lembra. né, de profissionais, as doulas recém-formadas na época, eu também era recém-formada, né. Não, em 2020 eu já tinha uma estrada, mas quando a gente começou a conversar ali em 2015, 2016, eu era recém-formada na São época. vários assuntos que a gente fala, né, comece pelo começo. É. Se esse papo com o Papa, gente, ele tá servindo como utilidade pública para você compartilhar isso, para que existe ciência, Uhum. existe informação, Sim, existe um consenso em torno do que é melhor para o ser humano, é nascer pelo parto sim. normal, é ter o aleitamento materno, é levar essa informação. Falar em aleitamento materno, não posso deixar de te perguntar. Suponhamos que uma mãe realmente não consiga produzir leite, por alguma questão, ela não consiga. Existem os bancos de leite. Sim, isso que acho que é muito importante da gente destacar, né. Quando existe um problema na amamentação, raramente é um problema com a mulher. Raramente. Raramente, geralmente é o Então, quê? gente, busca É no informação. sono, né, então ela recebeu informação inadequada ou insuficiente, ela não se preparou durante a gestação, ela não recebeu informação durante a gestação. Querer ensinar ali no pós-parto, quando a pessoa está cansada, dolorida, né, não é o momento que ela vai conseguir assimilar isso. Os primeiros dias são muito difíceis e às vezes ela não tem apoio no pós-parto imediato. Recebeu a alta do hospital, foi para casa, consulta com o pediatra, dali a 7, 10 dias, ela fica ali num vácuo, né. Eu Então já presenciei isso, Cíntia. e aí é a hora que vem os palpites, né. Ó, gente, isso é tão importante, porque assim, inclusive quem quiser depois informação, entra no marcospapa.com.br, entra no perfil da Cíntia que a gente vai compartilhar aqui também, porque lá na creche Vovó Meca, no Geraldo de Carvalho, nós temos pediatras, nós temos ginecologistas, nós temos enfermeiras, nós profissionais de saúde Uhum. fazendo o curso de gestantes. E eu não me esqueço de uma pergunta que uma mãe fez, porque tinha acabado de nascer o segundo filho. E ela levou para a doutora Silvia, para a doutora Georgette, a seguinte pergunta: a minha sogra me disse que agora eu não posso mais amamentar, porque nasceu esse segundo filho, porque vai faltar leite para o outro. E elas orientaram, então, Não, é pelo contrário, você vai ter mais leite, você vai manter a afetividade com os dois filhos, é o círculo virtuoso. Ou seja, uma exatamente. informação tão simples, mas que ela não tinha acesso. É, Ela quase estava fazendo uma besteira de parar de amamentar os filhos por conta de uma desinformação que a sogra passou. e porque esses Eu fico até os com fôlego, me falta o palpites, fôlego. muitas vezes eles são bem intencionados. "Tá chorando Sim, demais, tá mamando direito, acho que seu leite é fraco". Existe até uma boa intenção de ajuda, mas falta a informação qualificada. Então é importante buscar essa informação e saber onde buscar. Então, no caso de dificuldade, claro, vou fazer o meu comercial como consultora, sendo possível, procure uma consultora. Mas isso a gente sabe mas que é tem que procurar restrito, mesmo. mas é restrito a quem tem a condição de procurar por esse serviço de forma privada. Mas no serviço público a gente tem as unidades básicas de saúde, tem pessoal capacitado e qualificado para dar essas orientações. E o banco de leite humano, as pessoas acham que o banco de leite é só um local de captação de doação. Não.
O banco de leite, ele oferece apoio, orientação, auxilia no manejo das dificuldades, se necessário, encaminha para assistência mais especializada. Então, a rede de banco de leite humano do Brasil é referência mundial. Olha que E aqui maravilha. em Ribeirão Preto, a gente tem um banco de leite que é modelo dentro da rede. Olha isso. Tá? Então, é um local de extrema importância para o apoio, né, para a promoção, para a proteção do aleitamento. Então, no caso de dificuldades, procure a sua unidade básica de referência ou diretamente o banco de leite humano, Eu quero né? aproveitar a hora que você falou de unidade básica, mandar um abraço para Giovana, do Poço do Marinsec, que é alguém que nos ajuda a divulgar o curso de gestantes, que acontece todo último sábado do mês, na creche Vovó Meca, a partir das 8 da manhã, Rua Adolfo Leandro, 211. Todos os moradores ali do Jandaia, do Valentina Figueiredo, do Maria Casagrande, do Silvio Passalacqua, É, todo aquele entorno, todo último sábado, é gratuito, né? Nós temos a doutora Georgette, que é pediatra, temos a doutora Silvia, que também é pediatra, infectologista, imunologista. São várias orientações dos profissionais de saúde para uhum. que essas mães possam ter informação. Que é o mais importante desde a gestação. E assim como essa iniciativa, existem outras iniciativas comunitárias de grupos de gestantes, de grupos de mães, né? Algumas unidades básicas de saúde mantêm os seus grupos de gestante também. As maternidades, né? Todas as maternidades públicas de Ribeirão são parte da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, é parte também do seu trabalho oferecer esse serviço informativo desde a gestação. Então, a informação existe. Doutora Cíntia Ebert, passou rápido, né? Mas tem uma informação que eu trouxe anotada e que eu acho Ah, importante vamos lá, compartilhar, tá? Ó, esse aqui eu anotei. por favor. Você conhece a The Lancet, que é uma das revistas mais renomadas em Sem termos de dúvida. medicina e É saúde. britânica, né? Isso. Já por 2 vezes ela publicou séries em aleitamento materno, em amamentação. Na série mais recente, que é de 2023, os resultados trouxeram alguns dados econômicos, porque às vezes a gente precisa mostrar o que é econômico para ter uma Sem dúvida. valorização, né? Então, o que essa série trouxe, né? Que o aleitamento materno, ele reduz custos em assistência médica em 312 milhões de dólares. A gente está falando em nível global, né? Certo. Então, o aleitamento materno reduz custos em saúde na casa de 312 milhões de dólares. Investimentos em aleitamento materno podem representar um acréscimo de 300 bilhões de dólares na economia mundial. E os investimentos em aleitamento podem salvar a vida de 800 mil crianças por ano. Então, a gente não está falando de algo que é Romântico. Estamos falando de romântico, ciência, até de luxuoso, ciência pequeno. econômica. Sim. Então, assim, é importante. E isso vem da gestação até lá os 2 anos. A gente tem que pensar na valorização do cuidado, numa rede de cuidado desde a gestação até, no mínimo, 2, 3 anos dessa criança. E que envolve, claro, políticas públicas que protejam essa mulher, essa pessoa que amamenta. Olha aí, gente, esse programa não é por nada. Ele é de utilidade pública, sim. Cíntia, eu quero te agradecer a sua presença aqui. Você gostaria de deixar mais algum recado para quem está nos assistindo? Ou isso foi... Falamos um pouco de tudo. Acho que isso fala um pouco de tudo, né? Mas dizer, né, que a informação acho que é a base de tudo, para um parto respeitoso e saudável, uma amamentação de sucesso, né? Lembrando que isso não é nem luxo, nem pequeno, nem romantizado. Isso é saúde. Tem mais uma coisa importante. Quando a gente fala aqui, né, da importância da amamentação, isso não é julgamento, né? De casos individuais de mulheres que, por qualquer razão, não podem ou não querem amamentar. Né? Correto? Não é informação, não é julgamento. Quando Correto. a gente está conversando aqui, a gente não está falando de casos individuais. Sim. A gente está falando do quê? De uma estratégia de saúde coletiva, de saúde O pública. que é referência. Exatamente. Então, nenhuma mulher precisa se sentir julgada, desqualificada ou diminuída se por alguma razão não teve o parto que desejou ou não conseguiu amamentar como e quanto gostaria, tá? Mas em termos de saúde pública,
continua sendo importante. Parto e amamentação não são qualificações de maternidade, não são para comparar as maternidades individuais, né? Não é qualidade de mãe, né? Mas como saúde pública e coletiva, a gente tem que falar no quão importante é incentivar o parto normal, a assistência humanizada e a amamentação exclusiva até 6 meses e continuada no mínimo até 2 anos de idade ou além. Dá vontade de não parar, né? Cíntia, obrigado pela sua presença aqui, por você ter trazido tanta informação importante. Eu sei Eu que que isso pode agradeço. melhorar a vida de muita gente. Então é isso, gente. Obrigado. Até o próximo Papo com o Papa. Obrigado, Cíntia. Obrigada.